Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos estudando essa obra. Envolva-nos na sua luz, no seu amor. Que a egrégora de luz responsável pela construção dessa obra tão linda, Jesus no lar, nos amplie a consciência, nos expanda o coração, para que possamos compreender da melhor maneira possível o ensinamento transmitido nesse capítulo que estudaremos hoje. Sê conosco, Pai, hoje e sempre. Assim seja. O problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver, nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assinalar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou no semblante uma atitude profundamente compreensiva e contou: um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles discutiam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muito lhes honraria o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador de rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. O terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio do caminho começaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse, perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. A pequena comitiva seguia, estrada afora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento a obrigações que diziam respeito aos outros, através de observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho esquece a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro, e o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se em floresta próxima. O carregador do bolo avança para sustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios, sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se, pensativo, e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Pois é, acho que é bem direto esse capítulo, né? Acho que ele deixa as coisas bem claras para a gente. E traz, acho que, a principal razão, né, pela qual a gente costuma talvez fracassar nas nossas missões, né? É justamente estarmos mais preocupados com a missão do outro do que com a nossa mesma. Acho que a mensagem é bem clara em relação a isso. E viu-se então a confusão, né? Eu acho que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado na reflexão desse capítulo, quando a gente fala assim, então tá bom, então eu só vou me preocupar com a minha vida, vou fazer o meu aqui, e o resto, né, não quero mais saber. Acho que essa pode ser uma interpretação equivocada também, né? Não significa que nós não devamos estar disponíveis para ajudar o próximo,
não significa que nós não tenhamos que buscar maneiras de ajudar o próximo, de oferecer uma palavra amiga, de trazer um conforto para quem precisa, né? Fazer uma ajuda para quem precisa. Não é nada disso, né? Mas, a partir do momento em que a gente se intromete, né, na vida do outro de forma mais agressiva, sem entender o contexto, muitas vezes, e passa a se preocupar mais com o mundo externo, de forma que nós estejamos fugindo dos nossos próprios problemas, né, ou esquecendo a nossa missão, a nossa tarefa, aí é um problema sério, vamos dizer assim. Eu acho que a mensagem foi bem clara. O que vocês acham? É claro que é claro compreender a mensagem que ele nos quer deixar, nos pede muita atenção, com aquilo que a gente julga, ou quando a gente estamos a olhar demasiado para a vida do outro, sem ele, às vezes a gente quer ajudar, mas até aquele ponto ele quis ajudar, quis tanto ajudar que atrapalhou. Às vezes fez-me pensar, às vezes, eu como mãe, ou nós todos como pais, queremos tanto ajudar os nossos filhos que a gente às vezes acaba por atrapalhá-los mais do que ajuda, porque temos que aceitar que a pessoa que tem a sua maneira de agir, e não quer dizer que seja errado, só ele vai fazer as coisas diferentes. Então temos que saber abrir-se para novas experiências, se não é como eu penso, ele lá tem a sua maneira e vamos ver, eu estou aqui, se tu precisares, eu dou-te uma ajuda, e acho que ele nessa leitura faz um pouco disso, porque eles queriam tanto se ajudar uns aos outros, estavam tão preocupados com aquilo que o outro fazia, que acabaram-se de esquecer daquilo que tinham eles mesmo a fazer. Então acho que faz-nos a mim faz muito refletir a mim. Isso, ok, eu quero tanto que o meu filho faça as coisas bem, e qual é o meu dever de mãe, até que ponto é o meu dever de mãe para não esquecer isso, não ir demais. Bem, quem diz filho diz num trabalho, um colega, uma outra coisa qualquer, nos faz refletir muito. A gente quer muito ajudar, mas será que a pessoa quer a nossa ajuda? E se ela está pronta, se ela não está, temos que saber aceitar isso também, de largar para trás e recuar e ver até que ponto é que a gente pode ajudar. Senão, em vez de ajudar, estamos mais a atrapalhar, e a nós mesmos é uma capacidade que Deus nos faz testar também, até que ponto a gente somos capazes de aceitar a maneira que o outro leva a vida, a maneira que ele gera os problemas dele. Sim, a gente pode ajudar, mas eles dizem-nos sempre, espera que ele peça ajuda, vai ser mais fácil assim. E então acho que é uma maneira que ele nos faz ver isso também, ajuda-te a ti, vê o que tu tens a fazer tu, antes de impores o que tu queres, a tua ideia aos outros. Depois, se eles precisarem de ajuda, então aí estica-lhe a mão, e acho que é uma visão que a gente às vezes esquece, queremos tanto ajudar, que a gente esquece realmente qual é o papel que nós devemos fazer, e o que é que Deus nos está a pedir naquela situação, antes de pensar o que é que ele deveria fazer, o que é que eu devo fazer. Por agora é só. Obrigada. Eu estava refletindo aqui, durante a leitura, eu estava pensando na questão da humildade, né? Até que ponto faltou um pouquinho de humildade nos filhos, de acreditar na capacidade do outro irmão de fazer a sua função, de fazer a sua tarefa como foi determinada. Então, a falta de humildade no sentido de achar que eu faria melhor do que o outro, eu sou mais capacitado do que o outro. E essa falta de humildade acabou por atrapalhar o serviço de todo mundo. Na falsa modéstia de eu quero ajudar, acabou atrapalhando. E no comentário da Beth, eu acabei lembrando de um ponto muito importante, né? Na Bíblia, que é um dos livros sagrados que é dos mais estudados,
assim como no Livro dos Espíritos e tantos outros livros sagrados, né, se fala muito sobre a oração, o saber pedir. Na Bíblia, por exemplo, tem dos ensinamentos de Cristo, né? A gente vê também no livro, no Evangelho, por exemplo, segundo o Espiritismo, onde Jesus fala muito sobre o que a gente persiste em pedir em oração vai ser dado. Então, isso mostra para a gente um ponto muito importante, porque se Deus, a espiritualidade, respeita a nossa autonomia, né, o nosso livre-arbítrio, e espera que a gente peça ajuda, por que a gente tem que sair oferecendo a ajuda, né, ao invés de esperar que o irmão solicite ajuda? E é claro que o ponto que você trouxe também, Renata, é muito interessante, que a gente deve tomar cuidado para não falar assim, não, então eu vou fazer só por mim, vou ficar sempre esperando o outro. A gente pode estar atento, a gente pode dizer para o outro, olha, eu estou aqui, se você precisar de ajuda, é só pedir, eu estou aqui. Agora, você ficar de cima da pessoa, olha, você está precisando de ajuda aqui, olha, você está fazendo isso aqui errado. Então, você não está respeitando o livre-arbítrio do outro. Então, é uma falta também de humildade nossa. Porque se Deus e a espiritualidade respeita, por que nós não podemos também respeitar, né, o caminho do outro, o tempo do outro? Porque, às vezes, a pessoa ela precisa passar por determinadas situações para ela conseguir aprender. Felizmente, às vezes, a gente consegue aprender só observando, mas às vezes a gente precisa cair, a gente precisa... Opa, quase deixei o vaso cair, quase deixei o bolo cair, né? Para a gente aprender o que a gente precisa fazer, qual vai ser a melhor forma da gente caminhar. E cada pessoa tem uma forma de caminhar. Então, se a gente tentar ter, primeiro, a humildade de entender que a nossa missão primária é conosco mesmo, né? A nossa reforma íntima, sempre a gente primeiro coloca a máscara em você primeiro para depois salvar o outro, né? Que a gente escuta muito isso no avião. A gente tem que ter essa humildade. E depois de ter essa humildade, estar apto e estar pronto a escutar também o irmão, porque quando ele pedir ajuda, a gente está pronto para ajudar. Foi alguns pontos que eu fui refletindo durante a leitura e durante os comentários de vocês. Eu vou acrescentar aí ainda o orgulho, né? Porque quem foi que disse que a maneira como eu faço é melhor do que a maneira que você está fazendo? Da onde isso, né? E assim, por que a maneira como você está fazendo está me incomodando? Né? É nisso que a gente tem que pensar. Por que a maneira que ele está fazendo está me incomodando? E não o porquê que ele está fazendo daquele jeito, né? Ele está fazendo do jeito melhor que ele consegue, né? Então, assim, por que está me incomodando se o jeito melhor que ele consegue não é o jeito que eu gosto? Não quer dizer que o meu jeito seja o melhor, né? Porque aí já é um orgulho, né? Assim, faça o que eu mando, não faça o que eu faço. Eu ouvi muito isso quando eu era criança, né? Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Quando eu questionava alguma coisa assim, né? E não estava de acordo, né? Então, assim, acrescento aí orgulho, porque no final a gente está aqui para descobrir o que em nós a gente precisa melhorar, para reconhecer o que a gente tem de bom e fortalecer, e para reconhecer o que a gente tem de ruim e melhorar, não para ficar de olho no como o outro está fazendo, né? Tem eu ouvi uma historinha uma vez, que o importante é que o negócio seja feito. A maneira como ele chegou a ser feito, ele foi feito. É que nem eu ouvi uma historinha assim, o café. Tem tanta gente que passa café diferente, né? Uns ferve água com pó, ferve água com pó com açúcar, outro ferve só a água, outro ferve, outro não ferve, né? Faz um monte de gente. O importante é o quê? O café estar pronto. A maneira como foi feito, cada um fez da maneira que mais lhe agrada. O importante é que o café esteja pronto, né?
E aí, quando alguém faz alguma coisa que a gente faria diferente, por que está me incomodando a maneira como ele está fazendo? É essa a pergunta que a gente tem que fazer. O importante é que o jumentinho chegue lá não era um presente? E chegue lá, né? A gente olha muito mesmo pro outro, no final é a gente põe no outro porque a gente tem medo de olhar para a gente, eu acho que é isso, né? Dá trabalho olhar para a gente, fazer a reforma íntima, como a Lili falou, né? Dá muito trabalho. Então é essa reflexão que fica, né? A gente agacha para pegar uma formiguinha, passa um elefante em cima da gente, a gente não vê e vai embora, né? Porque a gente está olhando para outras coisas que não são o que realmente tem que ver, né? A gente, o nosso coração, as nossas virtudes e o que a gente tem que desenvolver ainda, né? Acho que é isso. É verdade, Paty. Nossa, lindas reflexões, pessoal, e muito complementares umas às outras, né? Vocês foram falando, eu fui tomando algumas anotações aqui para ver que realmente a gente chega à conclusão, né? Que talvez, segundo aqui a história, né? Esse exemplo aqui da explanação de Jesus, é que talvez um dos maiores problemas, né, espirituais, ou um dos maiores problemas do mundo seja justamente, né, primeiro, como a Elizabeth falou, a prática do julgamento, né, julgar o próximo de forma talvez equivocada muitas vezes. Depois a falta de humildade também, né, como a Lili trouxe, ou seja, né, além do julgamento, a falta de humildade, poxa, né, eu sei fazer melhor, você tem que fazer assim, do meu jeito, e não do seu jeito. Aí a parte complementa, né, a questão do orgulho. Por que o seu jeito é pior, né? Por que ele me incomoda, né? O que traz de incômodo essa atitude do próximo, visto que o propósito, visto que o resultado tende a ser o mesmo, né? Por que eu preciso estar no controle? Por que eu preciso dominar, né? E aí uma parte que o livro traz também, né, logo no finalzinho aqui, que é a questão da falta de vigilância na própria tarefa, em função de estarmos, muitas vezes, focados na tarefa do próximo. E aí eu fiquei pensando, fiquei refletindo, né? Por que existe, muitas vezes, essa tendência nossa de ficar focando na tarefa do próximo, de julgar o próximo, né? O orgulho, muitas vezes a falta de humildade, que, né? Muito possivelmente, boa parte de nós já cometemos todos esses equívocos. E alguns podem se questionar do tipo, putz, mas às vezes eu não sei qual que é a minha tarefa. Então, é mais fácil se preocupar com a tarefa do outro do que descobrir a sua própria tarefa, que não vem escrito, né? A gente não nasce com um manualzinho ali para abrir e falar assim, olha, a sua tarefa nessa encarnação é essa, né? A tarefa, talvez com raríssimas exceções de espíritos missionários, né? A nossa tarefa, de certa forma, também é cocriada por nós mesmos, porque nós viemos para evoluir, nós viemos para fazer a reforma íntima. A nossa tarefa primordial, segundo boa parte das obras espíritas nos apresenta, é transformarmos a nós mesmos, como a Paty trouxe muito bem nessa reflexão no final. E como é que nós nos transformamos a nós mesmos? Fazendo a nossa reforma íntima, né? Vencendo os nossos vícios, aceitando, perdoando e transformando a maneira como nós agimos perante a nós mesmos, perante ao próximo, sem culpa, né, sem autoflagelação, mas sim uma reforma íntima de auto-perdão, consciência e mudança, para que nós possamos atingir efetivamente novos níveis de consciência que nos trazem um comportamento diferente, uma paz espiritual maior, né?
Então, poxa, como é que eu posso conhecer a minha tarefa, né? Acho que primeiro vem muito a questão da meditação e do estudo para o autoconhecimento. A autoobservação de como é que nós agimos em determinados momentos, principalmente aqueles que nos incomodam. E a partir do estudo, a partir dessa autoobservação, a partir dessa meditação, né, a própria espiritualidade que nos envolve, nossos mentores, nossos anjos guardiões, nos trarão tarefas que permitirão com que nós trabalhemos na nossa tarefa de reforma íntima, de transformação, de reforma interior, de ajuda ao próximo. Como diz alguns sábios, né? Quando o tarefeiro está pronto, a tarefa aparece. Então, nós precisamos estar prontos conosco mesmo. Como é que nós estaremos prontos conosco mesmo? Nos autoconhecendo, fazendo essa viagem interior, acho que como todas vocês falaram, né? Essa viagem interior para entender efetivamente quem nós somos e o que nós precisamos trabalhar em nós mesmos. Acho que essa reflexão aí, muito inspirada em cima do que vocês falaram, meninas, foram pensamentos muito bonitos. Só falar mais uma coisinha que eu bati o olho no livro aqui agora e eu vi, né? Que se cada um tivesse vigilante com a sua própria tarefa, não colheria sombra do fracasso. Então, assim, mesmo que a gente não acerte completamente a nossa tarefa, a gente está andando. Agora, ficar olhando a tarefa do outro, para nós vai ter fracasso, porque não cuidou da própria tarefa. Então, que é se tornar uma pessoa melhor a cada dia, né? Então, era isso. Esse comentário da Paty me fez lembrar um comentário, eu não lembro exatamente onde foi, mas eu já vi o Robson comentando algumas vezes em lives, eu não lembro se foi no estudo da mensagem dos mentores, mas em algum dos vídeos aí do portal, então quem ainda não assistiu pode começar a procurar lá e deixar aí nos comentários qual foi a live que o Robson comentou isso. Ele falando sobre um livro que ele tinha lido e falando a questão a pessoa, né, quando ela tá fugiu agora a palavra, mas quando a pessoa ela tá nesse caminho, né, que ela tá seguindo, né, e agora fugiu completamente a história. Eu fui falar do Robson, fugiu completamente a história, mas a ideia basicamente era com relação a quando a pessoa ela tá seguindo o caminho dela, se ela tá fazendo ou não tudo que estava esperando, né, da pessoa, o importante é que ela continuou caminhando. Era mais ou menos isso que a Paty estava falando. E é muito verdade. Às vezes a gente fica preocupado, né, com o nosso desenvolvimento, as nossas capacidades, né, e a gente esquece da subida na montanha, né? A gente tá só ansioso em chegar e esquece do que toda aquela caminhada foi também um aprendizado, né? E eu fiquei refletindo também sobre a questão das religiões. Às vezes, nós hoje temos muitas religiões diferentes, né? E cada um tem o seu ponto de vista, tem a sua doutrina, a sua ideologia, são vários caminhos, mas tudo com um único objetivo, que é de alcançar o nosso aprimoramento, né, para a gente conseguir chegar à perfeição, chegar a Deus, chegar ao paraíso prometido, né, em algumas ideologias. Mas tudo com o mesmo objetivo. Então, se nessa caminhada, se a gente, ao invés de começar ficar julgando a doutrina do outro, a gente focar que o objetivo final é sempre o mesmo, sermos pessoas melhores, né? Sermos um dia de cada vez melhor, como o Robson comenta sempre, né? Cada dia melhor. Se o nosso foco for sempre esse, ser uma pessoa cada dia melhor para mim e para o outro,
né, vai ser mais fácil a caminhada. Torna a nossa caminhada mais fácil e a do outro também, porque a gente vai parar de atrapalhar o outro e cuidar do que é nosso. Né? Perfeito. Mais algum comentário? Muito, muito bacana. Obrigado, Paty. Obrigado, Lili. Obrigado, Elizabeth. Foi hoje um estudo aqui de aproximadamente 25 minutos, acho que muito rico, né? Apesar da mensagem muito clara e muito direta, a gente consegue trazer reflexões morais muito profundas. Acho que isso reflete um pouco também a maneira como Jesus optou por nos ensinar, né? Através do exemplo, através de parábolas e através de demonstrações daquilo que funciona, né? Para a nossa elevação, para o nosso progresso moral e espiritual. Então, eu queria primeiramente agradecê-las por essa oportunidade de estudo, agradecer a vocês todos que estão assistindo, que assistiram, que vão assistir ainda a esse vídeo. Esperamos que essas reflexões possam também trazer para vocês uma motivação, né, e pensamentos para que possam também trabalhar na sua própria evolução e desenvolvimento pessoal. Podem deixar aqui abaixo nos comentários também novas reflexões, a gente gosta bastante de ler, e deixar também o seu like para que esse vídeo ele possa ser reconhecido aí pelo YouTube como um vídeo que merece ser compartilhado para mais pessoas. Então é isso, queria agradecer novamente, desejar um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, e fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.